Então, estamos falando do pré-existencialismo quanto à origem da alma, e essa visão afirma que a alma já existia antes do indivíduo ser concebido no útero, né? De um ser individual ser concebido no útero. O pré-existencialismo, em Platão, diz que a alma não foi criada. A questão é que, depois da era apostólica, teve um grande teólogo chamado Orígenes. E Orígenes, de Alexandria, ele bebeu dessa fonte. A única diferença da ideia pré-existencialista acerca da origem da alma, de Orígenes para Platão, era que Orígenes dizia que sim, Deus criou a alma, porém a alma já existia antes, como Platão dizia, antes de a pessoa ser concebida no útero. Ela já existia, Deus já havia criado em algum momento na eternidade a alma. Orígenes ainda dizia que a alma ela era capaz de pecar e justificava o fato de que certos erros que nós cometemos agora dassem razão porque a alma ela pecou em um plano eterno. E a punição da alma era encarnar num corpo. A alma já existia fora do corpo e a sua punição por ela ter pecado era, em diversos graus, era encarnar, entrar no útero, né? Entrar ali na nova vida que está sendo gerada como forma de punição. Essa ideia, gente, ela foi tratada como heresia. Aí os pais da igreja condenaram essa heresia. No ano 553 depois de Cristo, ela foi condenada no concílio de Constantinopla, né? Orígenes e suas ideias foram rejeitados e tratados como heresia. Por quê? Primeiro porque ela tem origem pagã, né? Reforça muito a ideia da lei do karma, de vidas anteriores. A alma já pecava antes do corpo, antes da gente existir. Nossa alma já existia fora de nós, num tempo eterno, criado por Deus, e já pecava lá. E aí, quando entra no corpo, o corpo a corrompe ainda mais e ela passa a ser punida pelo corpo. Ou seja, o corpo já é pecador antes mesmo, né, da alma. Isso é paganismo. A lei do karma, a lei da reencarnação. Budismo, hinduísmo, espiritismo, né, cafuzismo, essas ideias dessas religiões orientais da pré-existência de seres que agora estão vivendo uma nova encarnação, uma outra vida. Então, por isso que essas ideias foram, primeiro, que também não tem fundamento bíblico. É um absurdo. O pré-existencialismo é um absurdo. Das 3 linhas de pensamento, é a pior, certo? Por isso que foi rejeitada pelos pais da igreja. A segunda linha de pensamento é o criacionismo. Acerca da origem da alma. O criacionismo, gente, o criacionismo afirma que Deus cria a alma. Deus cria a alma e em algum momento da concepção, ele acrescenta a alma. Não sei qual estágio, em que momento do período de gestação, alguns teólogos, né? Porque a ideia é quando foi que Deus colocou a alma. Aí ninguém sabe se é no ato da concepção, se é em alguns meses da gestação, ou se é no ato do nascimento, mas existe essa teoria e que ela foi muito bem acatada por alguns teólogos, né? Teólogos da Idade Média, da Idade Primitiva. Era uma teoria muito bem aceita entre a igreja primitiva, que Deus é quem cria a alma. Deus introjeta, coloca a alma dentro do útero da mulher, né?
dentro do útero da mulher. Vale salientar que o pré-existencialismo diz que a alma já existia, foi criada por Deus, Origens Dias, foi criada por Deus, mas em algum momento ela entra. Já no criacionismo é Deus que cria e é Deus que coloca, certo? Então essa teoria diz que é Deus que cria a alma e coloca em algum momento, né, na vida uterina. E essa teoria, como volto a falar, muitos teólogos acreditavam, mas é claro que sempre há as objeções. É uma pena que nós não estamos em sala de aula para a gente trazer as objeções a cada um desses pontos de vista, do ponto de vista bíblico. Depois, irmãos, eu dou minha opinião, qual dessas linhas de pensamento eu sou mais favorável a acreditar, certo? Então, o criacionismo diz que Deus cria a alma de forma direta e coloca na nova vida que está sendo gerada no útero. E por último, o traducionismo. Traducionismo. O traducionismo, a palavra traducionismo vem de tradux, latina. Tradux, que significa raiz. Muitos teólogos, como Tertuliano, Rufino, Gregório de Nissa, Martim Lutero, era adepto do traducionismo. Agostinho de Hipona era adepto do traducionismo. O traducionismo, os traducionistas afirmam o seguinte: a alma, ela não é criada diretamente. Não é criada diretamente por Deus. Os traducionistas dizem que a alma não é criada diretamente por Deus, como afirmam os criacionistas. A alma não é criada diretamente por Deus. Ora, se não é criada diretamente por Deus, como é criada? Segundo os traducionistas, a alma ela é herdada de pais para os filhos. Portanto, a alma dos filhos vem dos pais. E os pais aqui seria a raiz. A alma dos filhos é herdada dos pais. É transferida dos pais para os filhos. É herdada. Assim como o corpo, e geneticamente provado isso, que o corpo dos filhos, né, tem informações genéticas do pai e da mãe, né? Então, por que a alma também não pode ser herdada de pais para filhos no ato da concepção? Houve a concepção, né, e aí formou-se uma nova vida, uma nova célula, né, e ali formou-se o zigoto, a nova célula, o óvulo fecundado, e aí ali já está contido todas as informações genéticas dos pais nos filhos, assim também como a alma, certo? Assim também como a alma está inclusa ali. E Deus, ele não é o criador direto, mas é o criador indireto através dos pais. Amém? Meus irmãos, eu sei que é muita polêmica, é muito complexo, não é fácil, há muitos debates ainda hoje, né? Principalmente porque a origem da alma é um assunto de interesse não apenas da teologia. Por exemplo, se a alma, que é a vida, nós vimos isso na definição de alma, é a totalidade do nosso eu, vontade, intelectualidade, emoções, e se ela já se encontra no feto, então em qualquer momento do estágio da gestação, o aborto constitui-se sim um crime contra a vida.
Então, se for provado geneticamente, e tem provas científicas, geneticamente, biologicamente, que provam que o feto já é uma vida, né? Um mini ser vivo. Por exemplo, um ser humano tem 46 cromossomos, né? E o feto ali provado, que o feto, o zigoto, o óvulo fecundado, também possui 46 cromossomos, o que significa dizer que temos ali um ser humano completo no sentido do eu, né? Não da formação. Então, o criacionismo afirma que Deus criou e colocou, mas o tradicionismo diz que no ato da concepção, né, o espermatozoide ele fecundou, fertilizou o óvulo, né, da mulher. E aí surge uma nova vida, houve a concepção. E já há provas científicas que toda a informação genética dos pais e dos pais encontra-se ali, no feto ou no óvulo fertilizado. Vamos lá, meus irmãos, deixa eu dizer qual é a minha visão, para onde eu pendo, né? A minha inclinação. Olha, irmãos, de todas as teorias que eu pude ler e observar em vários livros, em vários compêndios de teologia, Norman Geisler, Walter Brunelli, Lecoff, Benkoff e tantos outros, eu pude perceber que a visão mais coerentemente bíblica e teológica é a traducionista. Seja por questões bíblicas, teológicas e científicas, que eu acabara de falar. Por exemplo, vamos lá. O criacionismo diz que Deus cria a alma e coloca toda vez numa nova vida, né? Houve a fecundação, a fertilização do óvulo, então é a célula ovo ali, fertilizada. Na concepção, Deus vai lá e cria uma alma e coloca. Deus cria uma alma e coloca. Porém, quando nós lemos o texto sagrado, aqui, ó, 2, diz assim: Vaichal Elohim Bayom Hashevi'i. Essa expressão aqui, ó, Deus encerrou. Vaichal Elohim Bayom Hashevi'i. E terminou Deus no dia 7º. Então, ó, a palavra aqui, não, que é um verbo, né? O verbo não conjugado, calar, significa encerrar, terminar, aqui, ó, completar, consumir. E esse é um dos textos mais usados pelos traducionistas para combater as objeções dos criacionistas. Os criacionistas dizem que Deus cria, mas o texto de Gênesis diz que Deus terminou a criação. Deus concluiu a criação. Se Deus concluiu a criação, então ele não está criando mais. Aqui o verso Vaishbot significa descansar. Então Deus descansou no 7º dia de trabalho. Ele concluiu e aí descansou. Portanto, Deus não cria mais, gente. Deus não cria mais. Deus já criou tudo. Tudo quanto precisava ser criado já existe, porque Deus criou. Aliás, tudo que existe, Deus já criou. Então Deus não precisa criar mais nada. Ah, irmãos, mas tem tanta coisa que a gente não conhece. Deus não está criando naquele momento. Deus já criou. Nós não conhecemos, nós não vemos, nós não enxergamos, não foi descoberto, mas que Deus já criou tudo. Tudo quanto existe foi criado num momento só. Não naquele momento, num único dia, mas no momento da criação. No momento da criação, Deus criou tudo. Tudo quanto existe. De lá para cá, gente, nada surgiu novo. Tudo Deus criou
no Gênesis. O Gênesis 2, Gênesis 1 e Gênesis 2 é a narrativa da criação. Deus não deixou faltando nada não para criar depois. Portanto, a ideia de Deus criar a alma e colocar não é coerente ao que a Bíblia diz. Não é coerente. Porque a Bíblia diz que Deus descansou. Então, se ele descansou, significa dizer que ele não cria mais, que ele não está mais criando, porque ele já criou. Então, a visão traducionista se encaixa mais na proposta bíblica, que Deus é o Criador, irmãos, e eu sou o Criador. Não, eu não sou o Criador. Eu não criei os meus filhos, é Deus que cria, porque o verbo bará corresponde a Deus. Deus é o sujeito desse verbo, só ele que cria, porque ele faz do nada. Mas no traducionismo, Deus é o Criador, só que Deus é o Criador indireto. Indireto. Através dos pais ele está criando. Entendeu? Por quê? Porque os pais são criaturas de Deus. Nós viemos no mesmo tronco genético, Adão. Amém? Outro texto que reforça o ponto de vista traducionista. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar dessa versão. Ó. Vamos lá, deixa eu colocar essa versão aqui. Então, ó. A formação do homem e da mulher. Vamos lá. Não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, e seria o nome deles. Então, ele deu o nome a todos os animais, e todavia não se achava uma companheira, uma auxiliadora idônea que se enquadrasse nas necessidades de Adão. Então o Senhor lhe fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, do meu osso, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então vamos lá. Na criação do homem, vamos lá, verso 7, perceba uma coisa. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas. O fôlego de vida. Veja, Deus soprou o fôlego de vida. Mas quando a gente lê a narrativa da criação da mulher, nós não vemos Deus soprando nas narinas de Eva, formando assim Eva. Então, segundo os tradicionistas, vamos lá, deixa eu apagar aqui. A alma de Eva já estava em Adão. Adão, né? A alma de Eva a alma de Adão, a alma de Eva já estava inclusa na de Adão. Então, Eva herdou Adão, raiz. Eva herdou a alma de Adão. Não precisou Deus colocar a alma dentro de Eva, porque ela já recebeu de Adão a alma. Entendeu? Nós não vemos Deus soprando nas narinas de Eva. Então, irmãos, eu sou mais favorável ao traducionismo, né? Eu sempre me questionei sobre essa questão. Sempre refleti. A criação. Deus fez o homem, tudo bem, colocou a alma, o espírito, ok. E de Adão em diante. De Adão em diante, toda a raça humana herda de Adão a alma. Certo? E todas as características físicas, genéticas, biológicas e espirituais. Nós somos imagem de Adão, que é a imagem de Deus. Então, em termos gerais, somos imagem do nosso Criador. Nós fomos criados em Adão por Deus, assim como os nossos filhos são criados por nós em Deus. Deus é o Criador indireto. Então, nós transferirmos as características espirituais e físicas para os nossos filhos.
Amém? Vamos lá. Espero que vocês tenham entendido. Falta apenas o Espírito para a gente concluir essa aula. Irmãos, o Espírito, no hebraico, o Espírito é ruar, certo? Ruar. E no grego é pneuma. Nós vemos lá na narrativa de Gênesis que Deus sopra, né? Deus sopra nas narinas de Adão. Está aqui. Deus sopra. E a palavra é nafar. Nafar significa vento, hálito, sopro, respiração, ok? Mas nós entendemos que quando Deus sopra, Deus não está apenas colocando respiração dentro de Adão. Deus está colocando dentro dele o Espírito, ok? O Espírito. E o Espírito seria, como disse Walter Brunelli, na sua teologia sistemática para pentecostal, seria o princípio espiritual. Enquanto a alma é o princípio vital, animador do corpo, o espírito é o princípio espiritual. A função do Espírito, uma vez que Deus criou o Espírito vem de Deus, a ideia do Espírito é se relacionar com o mundo espiritual. Podemos dizer que o Espírito é a faculdade espiritual que capacita o homem a se relacionar ou a relacionar-se com o mundo espiritual. O Espírito é a faculdade que capacita o homem a relacionar-se com o mundo espiritual. O Espírito é a conexão com o mundo espiritual. É a conexão. Ele conecta-nos com Deus, quase que não sei a palavra. Ele faz a conexão com Deus. Ele nos mantém em contato com Deus. O pecado nos afastou de Deus. E o Espírito passou a morrer. Por que o Espírito morreu? Espiritualmente o eu morre. Porque ele está afastado de Deus. Porque ele está morto, incapaz de se comunicar com Deus. Mas quando o Espírito Santo ele entra e faz a obra da regeneração, o Espírito volta à sua capacidade de se manter conectado, relacionado com Deus. Não é à toa que Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, irmãos, a alma é espiritual, é imaterial, mas a alma se relaciona com o mundo exterior usando o corpo. A alma é a faculdade para se relacionar com o mundo material. Mas o Espírito é a faculdade para se relacionar com o mundo espiritual. Então o Espírito nos coloca, nos remete, nos conecta ao mundo espiritual. É a faculdade que Deus nos deu para se comunicar com Ele, em espírito e em verdade. Jesus disse isso. E a ideia de espírito, de homem espiritual, ficou mais clara na literatura paulina, por exemplo. Quando Paulo ele escreve nas suas cartas falando do homem espiritual. Então o Espírito é isso. O Espírito é o princípio espiritual que Deus colocou dentro de nós para que nós pudéssemos se comunicar com Ele. Meus queridos irmãos, quero agradecer a Deus. Estou com muita saudade de vocês, muita saudade mesmo de estarmos ali juntos em sala de aula. Mas até lá vamos nos adaptando, procurando ferramentas, procurando meios para melhor facilitar. Acredito que eu usei esse quadro virtual
me ajuda muito, né? Eu não sinto tanta falta do quadro, mas eu peço a vocês também que se esforcem, estudem, gente, estudem. Não há razão para parar, não há razão para deixar não há razão para deixar de estudar a palavra de Deus. Estudem, leiam, assistam o vídeo, pare, pause, anote, pesquise, né? Não compreendi muito bem a origem da alma, vou estudar, vou pesquisar, vou me aprofundar neste assunto. Então, que Deus abençoe, estou à total disposição de vocês no grupo.